Hoje eu quero falar com vocês sobre um homem que abalou o deserto. Esse homem, o nome dele é João Batista. João Batista foi um profeta que abriu caminho para o ministério de Jesus. Ele veio falando na frente, ele foi um precursor de Jesus e ele veio abrindo caminho para que Jesus começasse o seu ministério. Foi uma pessoa muito importante. Eu vou comentar aqui com vocês sobre o nascimento dele, sobre a vida dele e, sobretudo, o ministério dele, claro, e, sobretudo, a aplicação que a gente tem do aprendizado das coisas que esse homem fez. O pai dele, o pai era o Zacarias, um sacerdote, e a mãe Isabel. A mãe era estéril e o pai, ele exercia o seu ofício no templo. Ele ia lá e cobria, fazia todos aqueles rituais de cobertura de pecados para purificar o pecado do povo e tal. E um dia, e a Isabel era estéril e eles já eram velhos, mas ele nunca desistiu. Ele queria um filho, pedia esse filho para Deus e pedia. Até que um dia ele estava dentro, ele entrou, o pessoal ficava fora, né? E ele lá dentro do templo, fazendo lá os rituais para purificar o povo do pecado. E ele estava demorando, o povo já logo falou assim, bom, se ele está demorando muito, mas a gente está escutando ele ministrar lá dentro, então ele está tendo uma visão, alguma coisa assim. O anjo Gabriel foi lá e falou com ele, falou, olha, você vai ter um filho daqui a um ano, o seu filho vai ser um profeta, ele vai no poder, ele fala aqui assim, ó, quer ver? Ele fala assim, ó, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Elias foi um profeta do Velho Testamento, que ele era um profeta do arrependimento também, ele falava em arrependimento. Ele falava que o povo deveria se arrepender dos pecados e voltar para os caminhos do Senhor. E era essa função que João Batista iria receber de Deus. Ele ia ser um profeta do arrependimento. Por isso que ele fala que vai no poder, né, e no espírito de Elias, né? E aí falou tudo aquilo, falou que ele era um nazireu. O nazireu era que nem Sansão, não podia tomar bebida alcoólica, não podia passar navalha na cabeça, né, no cabelo. Lembra, a força de Sansão estava no cabelo dele, né? Bom, enfim, ele ia ser assim. E aí João meio que duvidou, falou, pô, mas eu sou velho, minha mulher é velha, como assim, né? Como que vai nascer um filho? E aí, por conta dessa dúvida que João teve da fala, né, do anjo, o anjo fez com que ele ficasse mudo, ele não falava. Então, quando ele saiu do templo e o pessoal viu que ele estava mudo, aí o pessoal entendeu que realmente ele teve essa visão dentro do templo lá. Muito bem, ele pegou, a mulher dele, a Isabel, concebeu e eles ficaram fora alguns meses, né? Ficaram 5, 6 meses fora. Aí depois é que ele voltou para lá, com ela já com barrigão, grávida e tal, e foi assim. Aí ele nasceu, né? Aí tem o nascimento. Então aqui no capítulo 1, do versículo 5 ao 25, fala do anjo dizendo lá para Zacarias. E aí, no capítulo 50, do versículo 57 até o 66, fala quando ele nasceu mesmo. Completou-se o tempo de Isabel dar à luz e ela teve um filho. Quando seus vizinhos, olha que engraçado, né? Quando seus vizinhos e parentes ficaram sabendo que o Senhor lhe tinha sido muito misericordioso, alegraram-se com ela, porque ela era estéril, né? Aí no 8º dia foram circuncidar o menino. Ele falou, pô, mas que nome que vai ser dado para ele? Até aí João não estava, lembra que ele ficou mudo? Ele não falava. Não, mas aí ele escreveu numa tabuinha, vai ser João. Não, mas queriam dar o nome dele de Zacarias. Não, mas
Você não tem ninguém na tua parentela que com o nome de João. Não, vai ser João. E aí Deus abriu a boca de Zacarias novamente. Aí ele voltou a falar novamente. Então, aí João Batista foi, cresceu, tal. Quando ele chegou numa certa idade, ele começou o seu ministério, né? Ele começou a falar sobre arrependimento, que o povo tinha que se arrepender dos seus pecados, né? E aqui eu quero abrir um parêntese com isso, né? O arrependimento, ele é o primeiro passo para a gente entrar na vida cristã, para a gente se converter. Olha, eu estou indo por um caminho, eu estou indo para o centro da cidade, putz, me arrependi porque vai chover, eu vou voltar para minha casa, eu vou fazer essa conversão aqui, vou voltar para minha casa para pegar meu guarda-chuva. Então é assim, o que é a conversão? É mudança de direção. O arrependimento leva a isso. Você cometia determinado pecado, se arrependeu, não vai mais cometer aquele pecado, porque você se converteu, você se tornou um filho de Deus. Você aceitou o plano de salvação de Jesus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você creu que o sangue derramado na cruz foi em seu favor, né? Porque era para você que devia estar pregado lá, você e eu, mas nós aceitamos essa oferta de Deus e nos convertemos. Aí você fala, bom, vamos falar um pouco de arrependimento então, né? Pô, arrependimento, eu não sei bem o que é pecado, né? Os judeus naquela época, eles tinham 623 leis para seguir, acho que é mais ou menos isso. Os 10 mandamentos e outras tantas para seguir. Mas nós temos leis para seguir. A gente tem leis para seguir que estão gravadas no nosso coração. Quando a gente se converte, o Espírito Santo vem habitar no nosso coração. E ele nos convence do que está certo, do que está errado. Olha só, a lei dizia assim, não adulterarás. Então, se um homem ou uma mulher fossem pegos em adultério, eles eram apedrejados. Mas eles tinham que ser pegos. Você entendeu? Tinham que ser pegos no ato lá. Agora, Jesus, quando ele veio, ele levou o padrão. Então ele falou assim, olha, se você pensar em uma mulher com intenções impuras, você já pecou. Uma coisa, às vezes, você olhar para uma mulher e admirar a beleza. Olha, que mulher bonita. Ponto. Aí, fala assim, bom, puxa, mas ela é bonita mesmo, né? Aí você já pensou que ela é bonita, você já imaginou, você sentiu vontade de estar com aquela mulher, ou com aquele homem, né? A mulher pensando também em homem. Já adulterou. Quer dizer, o seu pecado começou a nascer aqui com a sua visão, achou bonita, olhou de novo, sentiu vontade de coabitar com ela ou com ele, pronto, já pecou no coração. Percebeu como Jesus aumentou o padrão? Então, teu pecado vai passar a ter nome. Ah, por exemplo, se você odiar um irmão teu, você é uma coisa que mata. Não matarás, mas se você odiar uma pessoa, você está no trânsito, levou uma fechada daquela fenomenal. A pessoa estava falando no celular, você ali compenetrado no trânsito, o cara te fechou, você quase bateu, você ficou com ódio, você xingou, você esbravejou, e se você tivesse uma arma, talvez você atirasse, sentiu vontade de matar aquela pessoa. Já pecou. Você nem conhece, nem viu, nunca viu e nem vai ver, mas você sentiu tanto ódio no coração que a ponto de querer matar aquela pessoa. Já pecou. Percebeu como Jesus elevou o padrão? E quem que fala isso? É Deus Espírito Santo que habita no teu coração. Ele é que te convence, olha, eu estava numa festa, falei uma coisa para um amigo, para uma amiga, e que, olha, eu magoei, eu sei que eu magoei aquela pessoa, puxa, e ela falou que tudo bem. Na hora eu falei, olha, me desculpa, mas eu sei que eu magoei ela. Eu me arrependo profundamente de ter feito isso. Tá aí, teu pecado passa a ter nome, entendeu? E assim, a gente não deve correr do pecado. Lógico, você deve correr do pecado para não pecar, mas não deve correr do arrependimento. E Jesus foi traído 2 vezes. Uma por Judas,
Judas foi lá e traiu Jesus, todo mundo sabe, está chegando aí a época da Páscoa, a época de malhar o Judas. E Pedro também traiu Jesus. Ele não negou Jesus 3 vezes? Ele negou Jesus 3 vezes. Foram 2 traições. Só que houve um arrependimento para a morte e um arrependimento para a vida. Judas pegou, fez tudo aquilo, traiu Jesus, saiu, foi se enforcar. Pedro não, Pedro ficou lá e ficou até o fim, pediu perdão, tanto é que Deus depois ele fala, chama Pedro para se reconciliar, mas Pedro continuou ali, só falou, eu vou pescar, né? Mas aí Jesus, quando ele voltou vivo, ressurreto, ele chamou Pedro e ele falou para Pedro cuidar das ovelhas. Falou, tu me amas? Perguntou 3 vezes para Pedro se ele amava Jesus. Enfim, arrependimento. Ele foi o profeta do arrependimento. Ele vinha abrindo caminho para isso. Né? Qual era o contexto da época? O Império Romano tinha dominado Israel. Então, os judeus, os israelitas, estavam sob o jugo do romano. E a história nos diz que o Império Romano era um império muito belicoso e muito violento. Eles agiam com maldades, né? Maldades excessivas, né? Não tinham ética de guerra nenhuma. Eles eram simplesmente malvados mesmo, né? Eles maltratavam as pessoas, prisioneiros, os judeus. Os caras estavam ali com as suas religiões, eles não admitiam aglomeração, iam lá e desbaratavam tudo aquilo. Então era um exército muito ruim, muito belicoso. E o que eles ansiavam? Eles oravam a Deus, porque Deus havia prometido um Salvador desde lá do Velho Testamento. A gente já falou aqui sobre isso. Mas eles queriam o quê? Um libertador político, um rei que viesse, acabasse com a bandalheira, falasse assim, não, agora acabou, vou libertar esse povo aqui. Assim como Deus já tinha libertado o povo do Egito, ele queria, os judeus queriam que Deus mandasse um Messias para libertá-los de Roma. E não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio fazer o quê? Ele veio libertar as almas cativas dos pecados. Ele veio libertar as pessoas da morte eterna. Né? E para isso, o primeiro passo para isso é o quê? É o arrependimento. E quem falava sobre isso era quem? Nada menos do que João Batista. Então, João Batista, ele falava sobre isso tal, e ele, uma determinada época, o pessoal prendia, né? Os fariseus, romanos, estava gerando confusão, prende. João Batista foi preso. E aí muitos lá ficaram, será que ele que é o Cristo? Vamos perguntar para ele, né? Se ele que é o Cristo e tal. E aí ele tem o testemunho dele aqui, você quer ver? Nasceu João Batista, ele dá o testemunho dele, ele fala assim, olha, eu não sou o Cristo. O Cristo, eu nem sou digno de desamarrar as sandálias dos pés dele. Ele que faz milagres, ele é que faz as coisas acontecerem. Eu só estou abrindo o caminho, eu só estou dizendo para vocês que vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Vocês têm que seguir o que Cristo fala, seguir a Ele. E não a mim, ele era um profeta e ele tinha discípulos também. Então quem é você? Quem é você? Aí ele fala aqui, ó, em João, quer ver o que ele fala? João 1,23 diz assim, ó, ele respondeu citando o profeta Isaías. O profeta Isaías já falava 900, 700 anos antes de João Batista. Ele falou assim, olha, ele respondeu citando o profeta Isaías, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Olha que incrível, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. É o homem que abalou o deserto mesmo. Ele vinha ouvir o Senhor, ele vinha endireitar os caminhos do Senhor.
para que quando vocês se converterem, vocês já entrarem no caminho certo. Então ele falava que não era o Cristo, falava nem que ele era digno de Cristo. Aí um dia, ele estava batizando, porque ele tinha discípulos também, ele batizava os discípulos dele, ensinando as coisas de Deus, sobretudo as profecias que viria um Messias, que era um libertador de almas e não um libertador político, enfim. Aí ele viu Cristo vindo na direção dele, né? E o que ele falou? Ele falou assim, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Olha que coisa. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. No Velho Testamento havia uma cobertura de pecados, né? Quer dizer, você fazia um pecado e toda aquela parte de sacrifício, de sacrificar animais, de holocausto e rituais de um templo, cobria pecados daquele pessoal durante um tempo. Aí o ano seguinte tinha que fazer tudo de novo. Agora, Jesus Cristo não, ele tira o pecado. Fique tranquilo, você vai continuar sendo pecador, assim como todos nós somos pecadores. Às vezes você tem um pecado que nossa, aquele pecado te incomoda profundamente. E você não consegue se desvencilhar dele. Você ora, ora, ora. Até um dia que Deus vai tirar esse pecado. Ele vai colocar outros. Ele não, você vai ter outros pecados, né? Mas aquele, muitas vezes, ele tira. Então, Cristo, ele tem esse poder de te justificar a ponto de Deus, quando olhar para você, através do filtro de Jesus Cristo, você está sem pecado, porque passou por Jesus. O sangue de Jesus te purificou. Então, Deus olha para você com uma lente que é através de Jesus Cristo. Então, você está justificado, você está santificado diante de Deus por conta do sangue de Jesus. Então a vida de João era essa, era falar sobre arrependimento. Vocês têm que se arrepender, se arrepender. Falei aqui que quando o anjo falou que ele ia no poder e espírito de Elias, Elias também lá no Velho Testamento, ele era um profeta de arrependimento, falava que o povo tinha que se arrepender, falava com o rei Acabe que ele tinha que se arrepender. E aqui, João, uma época estava preso lá no palácio de Herodes, e é gozado, Herodes era uma pessoa sinistra, uma pessoa vaidosa, uma pessoa estranha. A Bíblia não conta detalhes da vida dele, mas através de filmes, através de livros, você percebe que ele era uma pessoa muito doentia, né? Mas interessante que ele ouvia, primeiro que ele achava que João Batista era o Cristo, né? Embora João falasse para ele, eu não sou o Cristo, né? Mas ele, faz um milagre aí para eu ver, faz um milagre. Ele falou, não, eu não faço milagre, quem faz milagre é Cristo, eu não sou Cristo e tal. Mas ele ouvia aquilo que João falava. Por quê? Porque o Herodes, ele queria possuir a mulher do irmão dele. E Herodes falava, olha, isso não é lícito você fazer isso. E Herodes não praticava, não ia, ele era o rei, ele podia fazer o que ele quisesse, entendeu? Mas ele não ia, porque ele tinha medo, ele respeitava, alguma coisa ele tinha com João Batista, que ele obedecia a João. E ele mantinha ele lá. Talvez ele gostasse até de conversar com o João, talvez as falas de João trouxesse alguma paz para ele, era um cara perturbado, né? E ele não fazia isso. Aí um dia teve uma festa no palácio, cheio de convidados, cheio de gente e tal, e a filha da mulher do irmão, não fala que era sobrinha, né? Fala que era filha da mulher do irmão, dançou lá, né? Dançou, fez uma dança para ele lá, dançou para todos os convivas ali, e ele se agradou demais daquilo, né? Ele ficou boquiaberto com aquela dança e falou para a menina, falou, olha, me pede o que você quiser, ainda que seja metade do meu reino eu vou te dar. Ela veio para a mãe e falou, mãe, o que eu peço? O que eu peço? Ela falou, pede a cabeça do João Batista num prato.
Porque a mulher sabia que João Batista falava, olha, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E aí, João Batista morrendo, as portas se abriram. Ela devia ter seus interesses, porque ia ser possuída pelo Herodes, talvez gerar um filho que futuramente herdasse o reino, sei lá. A Bíblia não trata dessas intenções, a gente fica elucubrando aqui o que a mulher tinha em mente com isso, né? Mas o que aconteceu foi que ele foi decapitado por conta desse orgulho, dessa super hiper vaidade que Herodes tinha. Ele mandou decapitar ele, né? Agora, um dia, ainda no seu ministério, Jesus foi lá para ser batizado. E Herodes falou assim, mas como assim? Quer ver? Mateus 3, versículo 13. Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo, tu vens a mim, eu é que preciso ser batizado por ti. Olha a humildade desse homem. Você quer que eu te batize? Eu batizar o próprio Deus? Não, não, não. Você que tem que me batizar. Jesus falou, não, não, você vai me batizar. Aí Jesus foi batizado por João Batista. É uma cena, vocês já viram em filmes, aí, histórias, até em livrinhos para criança, tem lá que quando Jesus sai das águas, vem uma pomba, que é o Espírito Santo, pousa em Jesus e uma voz de Deus falando, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? Em quem eu sinto prazer. A ele ouvi. Quer dizer, olha, aqui abriu as portas para o ministério de Jesus, né? Então, a vida de João foi isso, ele foi um cara bonzinho, ele era meio esquisitão, né? Ele usava roupa de peles, comia gafanhoto com mel. Vê se pode isso, né? Mas a Bíblia diz que ele se vestia desse jeito, com um cinturão de couro, uma roupa de pele e comia gafanhoto com mel. Interessante. Eu nunca tentei provar isso, né? Mas ele seguia à risca o seu chamado. Ele podia ser um cara vaidoso. Pô, eu que vou na frente, eu sou o precursor de Jesus, eu sou importante. Se eu não abrisse caminho, ele não viria. Ele sempre foi humilde e obedeceu muito o seu chamado. Ele viveu para o seu chamado, né? Até ser morto, né? Ele era um cara corajoso porque ele enfrentava não só os fariseus, como também os políticos, como Herodes. Pô, você quer sair com a mulher do teu irmão? Você quer coabitar com a mulher do seu irmão? Não tinha lícito fazer isso. Você está errado em fazer isso. E o cara obedecia. O cara não fazia. Obedecia. Então ele era muito corajoso, muito corajoso. E aí, o que fica de lição para nós, né? De aplicação para nós, da vida desse homem tão importante aí na vida cristã, né? No começo do ministério de Jesus. Primeiro, arrependimento contínuo. Sempre reflita sua vida com Deus, sempre. Veja, escuta Deus falando no seu coração através do Espírito Santo. E se você entender que você pecou, vai lá e confessa os seus pecados. Vai lá, que eu digo é assim, para que você tem que confessar os seus pecados? Se você pecou contra uma pessoa, vai lá e pede perdão para ela. Se você pecou contra Deus, vai lá e pede perdão para Ele. Você entendeu? Então é assim, é entre você, a história é entre você e Deus. Se você pecou, o Espírito Santo vai te falar, olha, você errou, você falou palavrão, você xingou, você murmurou, você fez alguma coisa errada que o Espírito Santo vai tocar você. Vai lá e se arrependa, seu pecado vai ter nome. Então é um arrependimento contínuo. Isso, a vida cristã é um arrependimento contínuo. É isso que é interessante, você vai conversando com Deus, fala, Senhor, hoje eu pequei, eu falei palavrão aquela hora, aí eu né, xinguei, eu fiquei com ódio de um cara no trânsito, hoje eu fui frio com a minha mulher, ela me perguntou um negócio e eu estava meio assoberbado de tarefas, eu falei rudemente com ela,
eu sei que ela ficou chateada, ficou magoada comigo. Eu não fiz por mal. Você falando com Deus, né? Eu não fiz por mal. Ela sabe que eu amo ela. Não, 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 não. Vai lá. Se você se tocou com isso, vai lá, chama ela e pede perdão para ela. Fala, hoje eu fui muito rude com você. Eu me arrependo, eu te peço perdão. Me desculpa. Dá um beijinho, dá uma flor. É isso. Essa é a nossa vida contínua de reflexão no andar com Deus. Seja corajoso, como foi João Batista, quer dizer, não se intimide com alguém que seja de outra religião, ou diga que não acredita no cristianismo, fale mal de Jesus. Quem é você? Quem sou eu para defender Jesus? Às vezes eu fico indignado com algumas coisas que eu vejo, de alguns atores, alguns artistas falando sobre Jesus, né? Ofendendo Jesus. Teve alguns aí até que já partiram, já morreram, né? Morreram jovens, né? E sei que falaram muito mal de Jesus, né? E assim, quem sou eu para escrever para emissora tal, falar, olha, você está errado, seus atores. Quem sou eu para defender a Deus, né? Ou você? Ninguém é. Mas a gente tem que ser corajoso para numa conversa, se alguém vier falar alguma coisa, não, porque Deus não existe, não, porque se Deus é bonzinho, você está lá para defender a sua opinião acerca do seu favor ao cristianismo. É isso que vem a coragem, não você pegar, se intimidar, falar assim, ah, não, estou no meio aqui de pessoas que não estão nem aí para Deus, né? E de vez em quando alguém lá solta uma batatada, eu vou ficar bem quietinho aqui. Não, se você tiver oportunidade, vai lá e fala. É uma oportunidade de você abrir caminho. E aí emenda com uma outra aplicação aqui, que é preparar o caminho para Jesus. Às vezes, esse tipo de coisa pode ser uma oportunidade de você falar de Deus para as pessoas. Pode ser uma oportunidade de você estar fazendo um papel de João Batista, de abrir caminho para Jesus. Né? De falar assim, não, olha, não, o cristianismo é isso, Jesus é aquilo, Jesus fez isso por você, você não precisa fazer nada para ele já fez tudo. Enfim, é com você. Mas é isso, gente. Eu queria deixar esse recado aí do João Batista, que eu acho que ele é uma pessoa muito importante. Ele teve um papel importante, que esse papel que ele teve possa nos inspirar para uma vida mais correta, mais corajosa e mais prática diante de Deus. Tá bom? E é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro para todos vocês. Amém.